Que a paz do Senhor alcance a cada um. Estamos aqui mais uma vez para as nossas reflexões e canções. Em tempos difíceis, nada melhor do que ocuparmos a nossa mente, do que ouvirmos palavras de paz, palavras de esperança e ocuparmos nossas mentes com aquilo que nos dá esperança. A palavra de Deus diz, que nós devemos buscar aquilo que nos traz esperança. Então, nada melhor do que transmitir paz, transmitir esperança em tempos difíceis. E também compartilhar com vocês algumas canções que marcaram a minha vida, a vida de outras pessoas, canções autorais, canções próprias, canções de pessoas conhecidas, mas que no fundo o principal objetivo é trazer para os nossos corações o alento, a paz que o nosso coração precisa. Então eu quero compartilhar com você também hoje mais uma canção e baseado nessa canção trazer a reflexão sobre muitas coisas que a palavra nos ensina, os exemplos que a palavra nos ensina. Então eu quero compartilhar com você sobre dificuldades. Todos nós passamos dificuldades, aflições, situações complicadas. E no meio dessas adversidades, talvez você até pensou em parar. E foi meditando em algumas adversidades, em algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, alguns homens e mulheres de Deus que venceram adversidades que aos olhos humanos pareciam ser impossíveis. Foi o que me fez tanto escrever a próxima canção quanto seguir em frente. O primeiro personagem bíblico que eu quero compartilhar com vocês é Moisés. Observem a seguinte situação. Moisés tinha tudo para não ser. Moisés, primeira situação, em uma época em que os egípcios estavam matando todos os recém-nascidos homens, ele foi colocado, Deus instruiu a sua mãe, porque ali só por iluminação divina e por um propósito de Deus para a sua vida, que ele foi colocado no cesto ali na água, uma história que todos conhecem, uma belíssima história, e foi encontrado, para ser encontrado pela filha de Faraó. Observem que aquele que desejava a morte de todos os meninos hebreus, de todos os recém-nascidos, acabou tendo um sendo criado dentro da sua casa. Então Moisés, ele tinha tudo para não ser. E o que ele se tornou? Um príncipe do Egito. Crescendo, e o melhor de tudo, na convivência da sua mãe biológica, que acabou sendo sua ama, sua mãe de leite, como chamaríamos nos dias de hoje. Então, e o melhor de tudo ainda, como Deus faz a obra completa, para que você entenda, para que você compreenda que se confiarmos em Deus, nas situações como essas, em situações adversas, Ele não faz nada pela metade. Aquela família vivia na escravidão do Egito. Teria seu filho morto pelos egípcios. Ao invés disso, teve o seu filho criado como um príncipe do Egito. E o melhor de tudo, ainda foi cuidado pela própria mãe, que não foi separada dele naquele momento. E a terceiro fator, e ainda recebeu por isso. Então, você imagina uma casa que uma família que estava recebendo, estava cuidando, aquela mulher estava cuidando do filho da princesa do Egito, a filha de Faraó. E então ela recebia uma remuneração por aquilo. Então Deus fez a obra completa na vida daquela mulher, daquela família, na vida de Moisés. Agora nós vamos adiantar essa história, porque depois de tudo isso, Moisés acaba fugindo do Egito, passa um tempo no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, onde ele lá constitui família, mas Deus revela o propósito de tudo que ele tinha para a vida de Moisés naquele momento. E o que acontece? Moisés se torna,
o libertador do povo de Israel. Um instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E aí você pensa comigo, um menino que não tinha nada para ser, se torna príncipe do Egito. E depois o libertador, o líder escolhido por Deus para libertar o seu povo do Egito, para libertar o seu povo da escravidão. E o decorrer da história é conhecido por todos, mas chega um momento de enfrentar Faraó, chega um momento de enfrentar o povo também pelo qual ele estava lutando, um povo murmurador, um povo difícil. E, enfim, Moisés consegue tirar o povo do Egito. E durante essa caminhada, durante esse percurso, eles se deparam com a primeira situação difícil depois, logo após a saída do Egito. O tão conhecido Mar Vermelho. E naquele momento eles se encontravam encurralados, porque o mar estava à sua frente. E o povo começou a duvidar. Por quê? Não tinha como voltar. Faraó já vinha com fúria contra eles. Então na frente estava o mar. Atrás, Faraó. E agora? E agora, Moisés? O que fazer? Mas Moisés tinha a convicção de quem o enviou naquela missão. Moisés sabia quem o tinha ordenado aquela missão. O porquê ele estava ali. E principalmente, por quem. E naquele momento Moisés clama. Clama ao Senhor, e agora? Isso me faz lembrar, lá na frente, o profeta Jeremias escrevendo aquilo que Deus fala: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Está lá em Jeremias 29. Moisés está ainda lá, estamos lá em Gênesis. A história do povo começa ali em Gênesis, passando por Êxodo, a saída do Egito. E aí? O que fazer? Como lidar com essa situação? Moisés clama ao Senhor. E Deus lhe diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Tenha uma atitude de fé. Tome uma atitude de fé. Confiando naquele que te enviou, naquele que te comissionou. Moisés ergue o seu cajado e dá ordem ao povo para que marche. E nisso o mar se abre. O mar se abre. As águas se abrem. E a Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos. Eles passaram a pés enxutos ali. Uma atitude de fé resolve a situação. E ainda tinha a seguinte situação: o exército de Faraó atrás deles. Mas a palavra de Deus também diz que quando o último israelita passou, o mar se fechou por sobre Faraó e seus carros, seus soldados. Cada um tem a sua ferramenta. E eu também fico admirado com a história do sucessor de Moisés, Josué, onde o próprio Deus, quando o chamou de ser forte e corajoso. E dentre as muitas batalhas, chegou a hora de conquistar Jericó, mas ali havia uma muralha, aos olhos humanos, intransponível.
Mas o Senhor diz: dá estratégia para Josué. Você vai marchar ao redor dessa muralha e logo depois vai todas as voltas em silêncio, mas no último dia, na última volta, tocarão trombetas e bradarão fortemente. E naquela atitude, a muralha desabou. A muralha caiu. Eles marcharam. Eles marcharam. Deus fez o impossível ali para aquele povo naquele momento. Mais uma vez, o povo de Israel contempla o poder de Deus. O mar se abriu. A muralha caiu. E mais na frente nós vemos Jesus andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem vindo ao encontro deles sobre as águas, naquela escuridão, sem poder saber definir o quem vinha, até que eles identificaram o Mestre. E Pedro diz: Mestre, se és tu, permite que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus permitiu. Naquele momento o mar não se abriu, mas Pedro caminhou sobre as águas. Mas tem um detalhe: precisamos estar focado no nosso alvo. Porque enquanto ele caminhava, enquanto ele estava na direção de Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele começou a observar o vento, o mar, as águas, ele passou a temer e começou a afundar. Mas o Mestre segurou firme pela mão. Permaneça firme, olhando para o alvo. E por mais que em algum momento você venha a fraquejar, lembre-se, o Senhor estará de mãos estendidas para você. Louve a Deus em todo o tempo. Eu quero compartilhar com você essa canção. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei em todo momento. Medite nessa canção, medite nessa letra. Que irão me deter, pois eu creio, Deus, em que suas mãos está todo o poder. Moisés clamou e o mar se abriu, Josué marchou e o muro caiu. Abraão confiou em Deus e as promessas do Senhor cumpriu. E eu que tenho a oferecer minha vida e o meu louvor, mesmo diante do mar, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei mesmo diante do mar, pois eu creio em Deus e Ele se abrirá. Se Ele não abrir, não tem nenhum problema, por sobre as águas poderei andar. Pode um muro tentar me parar, eu marcharei e ele cairá, pois o meu Deus é o Deus de ontem e de hoje, e para sempre o mesmo será. Pois eu creio nas promessas que o Senhor me revelou. Ele me escolheu para ser mais que vencedor. Ele me escolheu para ser mais que vencedor.
abriu, Josué marchou e o muro caiu. Abraão confiou em Deus e as promessas do Senhor cumpriu. E eu que tenho a oferecer minha vida e o meu louvor, mesmo diante do mar, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei mesmo diante do mar, pois eu creio em Deus e Ele se abrirá. Se Ele não abrir, não tem nenhum problema, por sobre as águas poderei andar. Pode o muro tentar me parar, eu marcharei e ele cairá. Pois o meu Deus é o Deus de ontem, de hoje e para sempre o mesmo será. Pois eu creio nas promessas que o Senhor me revelou. Ele me escolheu para ser mais que vencedor. Ele me escolheu para ser mais que vencedor. Vencedor. Amém. Que nós possamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Não importa a circunstância, não importa a situação. Nós louvemos a esse Deus. Mas eu quero te dizer também um detalhe. Sabe como nós conseguimos vencer cada circunstância, cada situação? É quando nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Quando nós sabemos em quem temos crido. E isso nos faz cada vez mais fortes. Esses homens, mulheres da Bíblia que venceram, que enfrentaram lutas, aflições, adversidades, eles não fizeram isso à toa, mas porque confiaram no Deus Todo-Poderoso, porque sabiam a quem eles estavam recorrendo. Quem era esse Deus? A palavra de Deus diz também que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mergulhar cada vez mais nesse conhecimento, conhecer o seu poder, porque a palavra de Deus também diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer o seu poder, principalmente conhecer quem Ele é. Saber que Ele é Deus em nossas vidas, devemos confiar a cada dia, sabendo que Ele está conosco em todo tempo, em todo momento. Que a sua presença constante é que nos fortalece. Conhecer a Deus é se apropriar do que diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu vou dizer mais ainda, na parte que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O mundo está sendo atribulado. As coisas estão acontecendo. Não somente a pandemia, não somente enfermidades, mas guerras, rumores de guerras. Filho contra pai, pai contra filho. Muitas coisas assolando. Mas sabe o que Jesus disse? A minha paz vos deixo. A paz de Cristo não quer dizer que nós não estaríamos aqui quando essas coisas acontecessem. Não quer dizer que isso não vai chegar na nossa casa, que não ficaríamos enfermos, que as doenças não chegariam, mas quer dizer que por mais que cheguem, nós confiamos em Deus, na sua soberana vontade, porque nossa vida não é focada aqui na terra, é focada na eternidade. O nosso tesouro não está nessa terra, nosso tesouro está na eternidade. Precisamos refletir, onde está o teu coração? A palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Vivemos nessa terra, estamos sujeitos às aflições deste mundo, mas com a certeza que o Senhor está conosco e nos levando e nos elevando a cada dia mais crescendo um degrau na caminhada com Ele para chegar aos céus, a eternidade com Ele.
Mas uma das coisas que nós precisamos primeiro, para conhecer ao Senhor, nós precisamos nos abrir para Ele. Ele te conhece, Ele sabe. Ele sabe quem é você. Mas você precisa se derramar diante dele. Precisa tirar toda a capa de aparência. Mostrando para ele as tuas fraquezas. Reconhecendo que sem ele você não é nada. Você precisa se humilhar. Se humilhar diante do Senhor é reconhecer que não somos nada sem Ele. Se humilhar diante do Senhor é se derramar diante dEle e se render à sua vontade soberana. Se humilhar diante do Senhor é se fazer conhecido por Ele, mas também é conhecê-lo como um Pai, como amigo, como Deus, como Senhor, como a solução para tudo, como o caminho a ser seguido, a direção a ser andada. Viver cada dia, a cada passo, a cada momento, vendo, crendo, sabendo que sem Ele nada somos. Conhecer e prosseguir, ser insaciável nessa busca, ser insaciável nessa caminhada. Não se contentar a cada passo, mas procurar mergulhar cada vez mais, não se limitar às águas rasas do conhecimento de Deus, mas buscá-lo cada vez mais, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer. Quanto mais buscamos, mais nos tornamos insaciáveis. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Abrir mão do título, abrir mão do sobrenome, abrir mão da posição, abrir mão do orgulho e se derramar na presença do Senhor. Se lançar diante dele. E eu te digo com toda certeza, você será surpreendido a cada passo. Porque aquilo que Deus tem para te revelar cada vez mais, você não faz nem ideia. Mas com certeza vai mudar a tua vida cada vez mais. Conhecer. Faça uma oração ao Senhor, diga para Ele: Pai, eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero mergulhar em Ti cada vez mais. Eu quero estar na Tua presença cada vez mais. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir, eu quero sentir. Eu quero saber. E reconhecer a Tua voz, o Teu toque. Nunca serei confundido com as coisas desse mundo, com as vozes desse mundo, porque eu conheço a voz do Senhor. Peça a Ele. Busque a Ele. A palavra de Deus nos diz: me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Abre o teu coração, se derrama.
Adora Ele não somente com os lábios, mas rasga o teu coração. A palavra de Deus também diz que não devemos rasgar somente nossas vestes, mas rasgar o coração, nos derramar por completo. Busque de todo o coração. Porque é assim você vai conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tiro minhas máscaras, rasgo minhas vestes, me lanço aos teus pés, pois eu quero te conhecer. Cansei só de ouvir falar, eu quero agora contemplar tua glória aqui. Tua glória em mim, te conhecer e prosseguir em conhecer. Quero fazer tua vontade, tua presença é o meu prazer. Te conhecer e prosseguir em conhecer. Fazer em ti minha morada, pra sempre eu quero viver. Te conhecer, Senhor, eu quero te conhecer. Tiro minhas máscaras, rasgo minhas vestes, me lanço aos teus pés, pois eu quero te conhecer. Cansei só de ouvir falar, eu quero agora contemplar tua glória aqui. Tua glória em mim, te conhecer e prosseguir em conhecer. Quero fazer tua vontade, tua presença é o meu prazer. Te conhecer e prosseguir em conhecer. Fazer em ti minha morada, pra sempre eu quero viver. Te conhecer, Senhor, eu quero te conhecer. Te conhecer e prosseguir em conhecer. Quero fazer tua vontade, tua presença é o meu prazer. Te conhecer e prosseguir em conhecer. Quero em ti minha morada, pra sempre eu quero viver. Te conhecer, Senhor, te conhecer e prosseguir em conhecer. Quero fazer tua vontade, tua presença é o meu prazer. Te conhecer e prosseguir em conhecer. Fazer em ti minha morada, pra sempre eu quero viver. Te conhecer, Senhor, eu quero te conhecer.
prosseguir em conhecer ao Senhor. Que esse seja o nosso desejo, a nossa busca incessante. Porque Ele tem segredos a ser revelados àqueles que buscam ser íntimos nesse conhecimento. Conhecer a Deus, prosseguir conhecer a Ele, é saber também que Ele não nos deixa em nenhum momento, que Ele não nos abandona, que a Sua presença é constante em nossas vidas. Então, amados, eu quero que você olhe em volta e entenda que nem tudo está perdido, porque há um ditado que diz: enquanto há vida, há esperança. E aí eu quero te despertar para isso. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto há vida, há esperança. Jesus é a vida. E Ele é eterno, sempre haverá a vida. Então recorra a essa vida. A palavra de Deus, lá em João 4, diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Independente da circunstância, adore ao Senhor. Você vai ver tudo sendo transformado, a situação sendo mudada. Ao invés de murmurar, adore. Ao invés de reclamar, louve ao Senhor. Ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente, se alimente, assista, leia livros, ouça canções que vão te trazer esperança e te fazer entender que você tem muita coisa para viver. E o melhor, dê um tempo, tire tempo para o Senhor. Ele está de mãos estendidas, de braços abertos, para todo aquele que buscar, para todo aquele que clamar, para todo aquele que se achegar a Ele. Entenda uma coisa. Todos nós temos um propósito. E quando nós estamos seguindo a vontade do Senhor, nada acontece por acaso. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que não é somente aquelas coisas que nós pensamos ser bom para nós. Que não é somente aquilo que nós queremos. Que não é só aquilo que está conforme nós planejamos. Mas até mesmo aquilo que parece ser ruim, aquilo que parece ser uma tragédia, aquilo que parece que não tem jeito, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, dentro de tudo isso, a pergunta que nos cabe fazer é: eu amo a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Amar a Deus acima de tudo. Eu tenho feito isso? Amar a Deus é ser grato, independente do que aconteça. Amar a Deus é honrá-lo, é fazer o seu nome santo exaltado, glorificado sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como você tem reagido no meio dessa situação toda? Como você tem reagido nos momentos difíceis? Você é aquela pessoa que, quando chega alguém que precisa de algo, que precisa de uma palavra, que precisa de um consolo, você é aquela pessoa que vai ser o ombro amigo ou é aquela que vai colocar mais peso sobre a pessoa? Aquela pessoa que não sabe ser grato pelo pouco
mas quer ganhar muito. Aquela pessoa que reclama de tudo e de todos ao seu redor, o emprego nunca está bom, o alimento nunca é bom, nada do que possui, nada do que tem é suficiente. Que pessoa você é no meio de tudo isso? Como você tem reagido a todas essas situações? Amar a Deus sobre todas as coisas é saber que Ele está sobre tudo e sobre todos. E que Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Que Ele tem todo o poder. E que não há nada melhor do que viver a sua vontade soberana. Não há nada melhor do que andar nos seus caminhos. Não há nada melhor do que ser guiado por Ele. Não há nada melhor do que se esconder habitar em seu esconderijo. Descansar em seus braços. Alimentar-se da sua palavra. Viver a sua presença constantemente. Amar a Deus sobre todas as coisas é saber que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas é viver em constante adoração. Não é ter momentos de adoração na vida, mas é ter uma vida de adoração em todos os momentos. É adorá-lo em espírito e em verdade. É onde estiver, é como estiver. É honrar o seu santo nome. Sempre. Eu quero lembrar uma canção que fez parte da minha infância e eu creio que de muitos, que fala: vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos convocar o mundo a adorar, atraindo a sua presença pela nossa adoração. Adoração porque Ele procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E esses são os que amam ao Senhor, os que o adoram em espírito e em verdade. Louvemos ao nosso Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um outro coração. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Em todo tempo, em todo momento, adore ao Senhor. Ele sempre estará presente
Ele sempre esteve e nunca nos deixou e não nos deixará. Por isso devemos louvá-lo, adorá-lo em todo o tempo. Mas muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia, têm esmorecido, têm fraquejado, têm abandonado a sua fé, têm desistido de viver, porque estão vivendo e olhando pelas circunstâncias, andando por vistas, andando pelo que ouvem da situação atual. Sim, a situação atual não está boa. Se você parar para ficar o tempo todo nas notícias, na TV, você vai desesperar. Mas você tem que se alimentar de uma fonte nutritiva. Nutritiva para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma. Por isso, você deve procurar na palavra de Deus, procure no próprio Deus. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo que nunca te deixará só. Você tem a quem recorrer. E eles têm palavras de vida eterna, assim como os discípulos disseram: Senhor, para quem iremos nós? Somente Tu tens palavra de vida eterna. Se você olhar para a TV, você terá palavras de morte. Se você olhar para a situação da saúde mundial, você realmente verá e ouvirá muitas palavras de morte. Mas se você voltar-se para Jesus, nele você encontrará palavras de vida eterna. Às vezes, o que está faltando para você é parar para ouvir a voz do Senhor. É se alimentar dessa fonte. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele também disse que aquele que nele crê, do seu interior, aquele que o recebe, aquele que beber dele, que é a água, ele é a fonte, do seu interior jorram rios de água viva. Então, em que fonte você está buscando? De que fonte você está bebendo? Qual tem sido o teu alimento? Os dias são difíceis, os dias são maus. E continuarão sendo. O que fará a diferença é com quem você tem andado. Quem domina a tua vida? Quem controla os teus passos? Você renovou a sua mente? A palavra de Deus diz lá em Romanos que nós devemos ter a nossa mente renovada. Termos a mente de Cristo em nós. Alimentando-nos do pão da vida, deixando fluir no nosso interior as fontes que jorram água viva. E em todo o tempo adorar a esse Deus. Precisamos caminhar nessa certeza. Para que assim possamos entender que Ele é Deus em todo o tempo. Eu quero compartilhar com você mais uma canção. Que toca o meu coração desde há muito tempo. E é que eu quero que você medite. Medite nessa letra. E faça dela a sua oração. Que você possa conversar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entra no teu quarto, fala com Ele, volta o teu pensamento para Ele, se alimente das suas palavras. E você verá a total diferença que isso fará na tua vida, na tua forma de ver o mundo, na tua forma de olhar para si mesmo. Senhor,
Eu queria tanto, em meio a este canto, te alcançar em louvor, Senhor. Tu és o meu refúgio, seguro e fortaleza, a quem eu temerei ou recearei, Jesus, fonte de vida, fonte de luz, acima de todos tu és, Jesus, fonte de vida, fonte de luz, acima de todos tu és, Jesus. Senhor, a vida é difícil, feroz é o inimigo, estende a tua mão, Senhor. Em ti estou seguro, não temo o que virá e nem o amanhecer, Jesus, fonte de vida, fonte de luz, acima de todos tu és, Jesus, fonte de vida, fonte de luz, acima de todos tu és, Jesus. Fonte você tem bebido? Onde você tem buscado alimento para o teu coração, alimento para a tua alma? Não perca mais tempo. Se volte ao Senhor. Volte os teus pensamentos a Ele. Ele é a fonte que ilumina os seus passos. Ele é fonte de vida.
porque aquele que o encontra, aquele que o busca, ele afirma que ainda que esteja morto, viverá. Talvez os teus sonhos estão mortos, há esperança, mas você se voltando a Ele, buscando nele, com certeza você encontrará refúgio, encontra a vida, encontra alimento, encontra a paz, encontra o caminho a seguir, porque Ele é a fonte. Ele é Deus. Ele te ama. Ele não desiste dos seus. Fonte de vida, fonte de luz, acima de todos tu és, Jesus. Fonte de vida, fonte de luz, acima de todos tu és, Jesus. Nossa fonte, nosso alimento, Jesus. Feche seus olhos se você sentir nesse momento o desejo. Eu quero estar orando com você e por você. Você que pensou não ter mais sentido na vida. Você que pensou que não há mais razão para seguir em frente. Eu quero orar com você. Usar a nossa fé. Use a tua fé aí. E se você desejar assim, feche os teus olhos. Liga o teu pensamento ao Senhor. E você vai sentir a presença dEle aí contigo nesse momento. Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque Tu és a nossa fonte de vida. Tu és o nosso alimento, que alimenta a nossa alma, alimenta nossos corações, ó Deus. E nesse momento, Senhor, eu te apresento essas vidas que estão sendo alcançadas nesse momento. Essas vidas, meu Deus, que por algum momento desistiram de seguir em frente, desistiram de lutar, desistiram, meu Deus, de viver. Mas agora, Senhor, lembra-os do sacrifício na cruz que o Senhor fizeste por amar, por amor, e das Tuas palavras, Senhor Jesus, que diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E que nesse momento essas vidas possam estar sentindo do seu interior jorrar vida, porque o Senhor agora adentra os seus corações e transforma
e faz uma revolução nesse momento, trazendo o desejo de vida, porque o Senhor é a própria vida, o Senhor é a paz. E eu sei que o Senhor nos atende, nos ouve. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde os teus dias e que os teus pensamentos estejam sempre ligados dele. Todos os dias, que ele seja o primeiro pensamento do teu dia e a tua primeira ação seja agradecer por mais um dia que ele te concedeu. A circunstância? Entrega nas mãos do Senhor. Pode ter certeza, o melhor ele fará por você. Não tema, siga em frente. Que o Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus.